Estamos aqui mais uma vez para um podcast da enfermagem. Então, professoras da enfermagem, hoje 3 mulheres, e vamos abordar um tema importante que é o Março Lilás e a importância da prevenção do câncer de colo de útero. Eu sou professora Berenice da Faculdade de Enfermagem e aqui eu estou com as minhas queridas professoras Paula Pimenta e Ana Cleides. Então, o Março Lilás, ele representa a luta contra o câncer de colo de útero. A cor lilás, ela representa a sensibilidade, a espiritualidade, a esperança, que são características ligadas à luta contra o câncer. E como é que surgiu, então, essa história de Março Lilás na luta contra o câncer de colo de útero? Surgiu lá na década de 90, a Fundação Susan Komen, ela criou o laço cor-de-rosa como luta ao combate ao câncer de mama. A partir disso, várias cores foram escolhidas para representar os diversos tipos de cânceres e a cor lilás foi escolhida para representar o câncer de colo de útero. O que é o câncer de colo de útero, professora Paula? Professoras, primeiro a gente precisa conscientizar a população a diferença que tem o câncer de útero e o câncer de colo de útero. Então, são diagnósticos diferentes, tratamentos diferentes. O câncer de útero é dentro do útero, onde ocorre a gestação. E o colo do útero é aquela parte mais baixa que está entre a vagina e o útero. Ali sim ocorrem essas lesões e a gente chama de câncer de colo de útero. Fazendo uma analogia, o útero é como se fosse, vamos imaginar, uma pera invertida. Uma pera invertida. Né? Aquela parte mais cheia é o útero propriamente dito, e a pontinha seria o colo, não é? Sim. É onde a gente consegue acessar por meio de exame. Sim, sim. O câncer de colo de útero é muito importante, um dos mais importantes, é o terceiro em relação, de acordo com a base do INCA de 2023, é o terceiro mais incidente no Brasil. E ele vem aí atrás né, do câncer de mama, do câncer de pele. E o que a gente tem que ficar, as mulheres, nós profissionais precisamos ficar mais atentos, é que no início ele é assintomático. E aí há importância, extrema importância dessa conscientização das mulheres se prevenirem. E nós sabemos que é um câncer de fácil diagnóstico pelo fato do preventivo, né? Só que, infelizmente, ainda tem a questão do tabu na coleta do preventivo. Medo, vergonha. Sim. Né? E isso acaba que prejudica a mulher na hora de fazer essa investigação. Eu queria até reforçar, e a professora Paula falou em assintomático. O que é isso ser assintomático? Assintomático é aquele que é aquela situação em que não há sinais e sintomas evidentes. Então, eu, enquanto mulher, eu não posso aguardar a presença de um sinal e sintoma para buscar fazer teste, né? Fazer o Papa Nicolau. E como ela disse também, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele que mantém os dados sobre os cânceres no país, faz toda a programação, todos os protocolos de atendimento e combate aos cânceres, é o INCA, o Instituto Nacional do Câncer dos Cânceres, né? INCA. Então, qual que é a detecção precoce? Precoce é quando não há sinais e sintomas. Sim. Realizar o exame de Papa Nicolau. Como que eu atendi uma paciente recentemente, ela já estava depois a gente fala mais à frente, mas ela já tinha uma alteração bastante importante no resultado do exame de Papa Nicolau, que é o famoso exame preventivo, que é um exame que hoje está disponível na rede pública, na rede de saúde municipal. Então,
qualquer mulher pode procurar a unidade básica de saúde para agendar o seu exame. Então, ele é um exame, vamos dizer, relativamente simples. Fora a questão de que, às vezes, enquanto mulher, a gente fica um pouco constrangida em fazer a coleta, mas aqui eu falo enquanto uma paciente, enquanto uma profissional. Então, no momento que chega uma paciente para a gente fazer a coleta, a nossa preocupação é imaginem vocês, então, mulheres, que quando o profissional vai colher o exame, qual é a preocupação que ele tem que ter, né? Não é olhar a mulher, vê-la como mulher, mas ali é ver como uma paciente em que precisa colocar na posição correta, ter uma boa iluminação, inserir o espéculo, fazer a abertura da parede vaginal. Com isso, visualizar o fundinho lá do útero, ele vai visualizar o colo do útero, fazer a coletinha, aquela coleta do material. Então, para nós, enquanto profissionais, seja o enfermeiro, seja o médico, na hora de coletar, a gente tem que seguir todos esses passos para fazer uma coleta satisfatória de material. Então, às vezes, a mulher está com vergonha de se expor ali ao profissional, está preocupada na exposição que ela está tendo, mas o profissional ele está com um olhar totalmente diferente, voltado para a conclusão do exame, não é isso? Exatamente. Sim. E é um exame rápido, né? E que as unidades básicas de saúde, elas estão aí abertas para poder fazer esse agendamento. E aí uma outra questão da prevenção, professora, é a vacina contra o HPV, né? Que ela está oferecida aí para as meninas, né, de 9 a 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos. E que, infelizmente, essa procura ela não é tão eficaz, né, por parte desse público, né, baixa. A adesão ainda é baixa em relação à vacina. Essa adesão no Brasil como um todo ela é baixa. A gente tem os dados do Canadá, por exemplo, na Austrália, por exemplo, que a vacina começou em 2007 e quase é raro os casos de câncer de colo de útero. Eles pretendem erradicar até 2028. Sim, é um país que está bastante avançado, bastante à frente. A nossa vacina ainda é recente, tem uns 10 anos, mas a gente precisa muito conscientizar a população, né? A gente tem os dados, principalmente o norte e o nordeste do Brasil ainda são altos. Os índices, né? Os índices são bem altos. Então, é uma vacina, como a professora Ana Cleide disse, disponível na rede SUS para meninos e meninas. E aí uma pergunta, mas eu, né, uma mulher já adulta, posso tomar a vacina? A indicação pode, até os 45 anos de idade. Mas por que o Ministério da Saúde não oferece a todas as faixas etárias? Porque é uma medida preventiva, então se aplica principalmente àquele que ainda não iniciou vida sexual, né? Então, aquela pessoa que já iniciou vida sexual, ela pode tomar, mas não vai ter na rede pública, só na rede privada, tá? Então, é uma medida de saúde pública e é uma medida de prevenção. E aí a gente tem que desconstruir os mitos e medos sobre vacina. O Brasil já foi um país exemplo na questão da vacinação, das diversas vacinas e doenças que foram erradicadas. E depois de um certo período, começa esse movimento de se questionar a vacina, se questionar qual laboratório, ver aí uma série de pessoas que, né, ocorrem aí situações, mortes, e sempre a gente, mas foi da vacina. Sim, então, assim, há que se desconstruir esses mitos, né, esses tabus, enfim, sobre vacina, porque as vacinas, elas são preparados de anticorpos, né? Então, assim, não existe ali condições para matar alguém, né, para levar a óbito, assim, vai fazer uma estimulação do organismo para produzir os anticorpos contra aquela determinada doença. No caso, contra HPV, ela é
para os vírus, né, os subtipos em que há maior prevalência de câncer de colo de útero. Sim. E outro mito também é os próprios pais. Eu vou estar estimulando o meu filho a ter relação sexual, já que eu estou oferecendo? De jeito nenhum. É exatamente o que a gente quer, a prevenção. Então, antes dessa atividade das relações sexuais, a criança, o adolescente, estar já vacinado imune a 2 tipos, né? Mas são os principais que causam esse CA de colo. Então, o mês de março é escolhido para nós intensificarmos as ações de prevenção, de combate ao câncer de colo de útero e vir esclarecer. Então, nós aqui, enquanto professoras, enquanto enfermeiras, atuantes, nós estamos dentro das unidades de saúde e a gente vê a gente sente isso no dia a dia do nosso trabalho, não é, professora? Sim. Sim, a gente orienta. As mulheres acham que o HPV, ele pode demorar anos a se manifestar. Né? Então, tem até assim, mas eu peguei foi diagnosticado, foi meu marido. Então, isso também a gente tem que esclarecer para a população, a orientação. Não, aquele lá na adolescência, você pode ter tido contato com o primeiro namorado e desenvolver, demora 10 anos, 20 anos para desenvolver. E aí a mulher, primeira coisa, não pode ser o parceiro. Isso eu falo bastante isso para os pacientes, né? Tanto homens e mulheres. Eu posso, então, ter entrado em contato com o vírus HPV lá na primeira relação sexual da vida. Sim. E essa manifestação, ela ocorrer muito depois, né? Ou talvez nunca acontecer. Isso também depende do sistema imunológico, né? Então, como a professora falou mesmo, o fato de surgir agora, nesse momento, não quer dizer que se refira ao parceiro sexual, parceria sexual, a última, atual, né? Ela pode ser já do passado, né? Então, é importante entender esse processo também e, entender esse processo, conversar com nossos filhos a respeito da prevenção, da vacinação. A criança, aos 9 anos, ainda, de fato, ela não está buscando relação sexual, criança aos 9 anos, né? Ela não está nessa busca. Então, a prevenção começa aí justamente nessa fase, né? E pegando o gancho da professora Berenice sobre prevenção, nós estamos aí com a campanha, né, no Hospital do Câncer. A campanha começou na segunda-feira, dia 11. E aí a agenda dessa semana, até fiz algumas anotações aqui. Hoje vão ser coletados 20 preventivos a partir das 13 horas. Amanhã, mais 20 também a partir das 13 horas. Dia 15 serão coletadas 20, também a partir das 13. E no sábado, a partir das 7 horas da manhã, das 7 às 11, serão coletadas mais 20, né? Vão ser atendidas 20 mulheres para fazer a coleta do preventivo. Então, não precisa vocês agendarem, porém, tem que ter aqueles cuidados básicos, né? Questão da relação sexual, não pode usar pomada ou ducha vaginal. E vocês podem estar procurando para estar fazendo aí a coleta do seu preventivo. É de graça, é rápido e é isso. Você falou, mas a questão da relação sexual. Qual é a questão da relação sexual envolvida no exame preventivo? Vocês têm que ficar até 3 dias sem relação sexual, tá, pessoal? Então, abstinência sexual que a gente costuma falar. E aí, para ficar claro também, as pessoas vão estar ouvindo esse podcast daqui a alguns dias. Essa campanha é no mês de março apenas? No mês de março apenas. Mas, assim, terminou o mês de março. O Hospital do Câncer também, né, fora da campanha, ele faz essa coleta desses preventivos e também as clínicas da família, né, que vocês precisam estar fazendo o agendamento para fazer essa coleta. O resultado ainda está levando aí em torno de 40 dias para receber? Atenção básica, sim. Na atenção básica? 30 a 40 dias. Era o caso da minha paciente, quando ela chegou para fazer exames de rotina e ela já chegou com o NIC alterado, a gente vai falar no próximo bloco, né? Já um NIC 3. E aí eu questionei, falei, quando foi que a senhora fez o último preventivo, né, do colo de útero? Ela deve fazer uns 10 anos. Falei, por que a senhora não fez antes? Aí ela falou que chegou na cidade, né, fez uma vez, demorou a entrega do resultado. Com isso, nessa demora da entrega de resultado, ela
desanimou, não voltou mais fazer, né? Então, ela passou 10 anos sem fazer nenhum exame preventivo. Quando ela fez esse ano, ela já tem uma alteração importante. Então, esse é um caso que chama atenção, embora o serviço, né, os serviços tenham essas questões burocráticas da questão de tempo, por mais que acredite ser demorado, aguardar 40 dias, 50 dias, mas vai chegar esse resultado. Você pode voltar na unidade, pegar esse resultado, interpretar junto com o médico e ver o que fazer. Então, a gente não pode deixar, por conta dessa questão de tempo, deixar de fazer o exame, passar 10 anos sem fazer. E sem contar também que não é uma questão assim de demorar também, né? Então, pessoal, aí nós encerrando esse nosso programinha aqui, eu faço um convite a que as pessoas que estiverem ouvindo a compartilhar com suas amigas, com as pessoas próximas a você, fazer o convite a procurar a unidade de saúde para fazer a coleta de preventivo, viu? Então, nós vamos fazer uma pausa para o café e logo a gente retorna. Olá, mulheres, meninos, meninas, todos que estiverem nos ouvindo, voltamos aqui, professoras da Faculdade de Enfermagem. Nosso tema hoje, a prevenção ao câncer de colo de útero, Março Lilás. Embora falemos em Março Lilás, mas nós temos que pensar o ano todo a busca, a luta. Eu sou a professora Berenice. Paula Pimenta. Eu sou Ana Cleides. Então, nós falamos no último programa sobre o exame preventivo, o Papa Nicolau. A gente conversava sobre a questão do resultado, que na rede pública esse resultado pode levar 40 dias ou um pouco mais para você receber. Então, você, mulher que fez seu exame preventivo, volte à unidade para buscar o resultado. É importante que ali você vai ser atendida pelo profissional, ele vai analisar aquele resultado, interpretar junto com você e te dizer quando é que você deve realizar o próximo. Então, lembrando que nós estamos falando em câncer de colo de útero, que é um câncer curável desde que feito o diagnóstico precoce, não é, professora? Sim. Desde que feito o diagnóstico precoce, desde que tenha estímulo, umas ações, umas campanhas. Os profissionais de saúde, eles precisam estar bem inteirados com isso, com a população, de estar levando informações básicas, porque são básicas a prevenção, tanto do Papa Nicolau quanto a vacinação, conscientização mesmo. Então, porque nós falamos que esse câncer ele é assintomático. Então, somente o exame preventivo é que vai conseguir detectar alterações nas células. Então, esse resultado de preventivo, de que forma ele pode vir? Com ausência de alteração, sem nenhuma alteração celular. Essa alteração celular, ela está acontecendo ali no colo do útero, mas que não produz sinal e sintoma. Então, por isso a necessidade de um exame preventivo regularmente fazer, porque são alterações que não vão trazer problemas para a mulher naquele primeiro momento. Ela não vai ter sintoma nenhum. Então, essas alterações celulares, elas podem ser leves, moderadas e graves, já o próprio câncer de colo de útero. E o HPV, né, que é um vírus transmitido pela relação sexual, ele é o responsável pela maioria dos cânceres de colo de útero, né, o HPV. E ele, como a gente já falou anteriormente, prevenível pela vacina, não é isso? E lembrando que no Brasil, uma mulher morre por hora devido a esse câncer de colo de útero. Então, é muito alto. É um dado. É um dado muito alto. É um dado, assim, alarmante. Nós não queremos fazer terrorismo aqui com as mulheres, mas a ideia é sensibilizar para essa necessidade. Então, se é um câncer totalmente prevenível
e também curável, e pensar que o exame primordial é de fácil acesso nas unidades básicas de saúde, nós poderíamos fazer esse desafio, hein, todas as mulheres do Brasil. Vamos fazer como a Áustria, né, buscar a erradicação desse câncer, quer seja pela detecção precoce, fazendo exame regularmente, quer seja pela vacina. Então, para nós melhorarmos nossos índices no Brasil, não é isso? E ainda só pegando o gancho da questão dos sintomas que a professora Berenice acabou de falar, porque muitas das vezes, quando você vai conversar com alguma mulher e pergunta quanto tempo ela não faz o preventivo, ela fala, eu não tenho dor durante a relação sexual, eu não tenho sangramento fora do período menstrual, eu não tenho corrimento, então eu não vejo necessidade de fazer. E como a professora acabou de falar, nem sempre o câncer, a princípio, no início, ele vem com algum desses sintomas. Às vezes a mulher ela pode estar desenvolvendo, né, e ela pode estar sem nenhum sintomas desses. Então, por isso que é a importância de realizar esse preventivo. E quando vem esses sintomas, já está numa fase mais avançada. E a gente, muitas dúvidas, muitos mitos. Eu fiz uma esterectomia, eu posso realizar o exame de Papa Nicolau? Sim, se foi uma esterectomia parcial, ela tem o colo. Precisa sim realizar. O que é esterectomia, professora? Retirada do útero. Porque às vezes acontece a retirada do útero, mas a paciente não retirou o colo, né? Colo. Então ainda tem o colo lá. Pode fazendo o exame mesmo assim, regularmente. Tem que fazer o exame. Os mitos, né? Falam assim, o câncer só vai acontecer em mulheres mais velhas, eu não tenho sintomas, não vou fazer. Então, são mitos que aparecem no dia a dia aí, que às vezes a gente compartilha com a nossa amiga, com a nossa colega e deixa de compartilhar uma informação importante. Então, vamos compartilhar informações que realmente vão produzir efeitos na saúde das mulheres, né? Que vai ser esse aspecto preventivo. A gente gostaria até de citar um exemplo, a pessoa conhecida, Fátima Bernardes. Ela não teve exatamente o câncer de colo de útero, mas foi o câncer de útero. Como ela fez um diagnóstico precoce, ele foi totalmente curável. Então, Fátima Bernardes, jornalista, ela conseguiu a cura. E tem um monte de exemplos aí de pessoas, né, que realizaram o diagnóstico precoce e foram curadas. Então, a gente tem que ter medo de não ter o diagnóstico precoce e não ter o medo de fazer o exame regularmente. Sim. Então, é bater na mesma tecla de sempre estar orientando as mulheres. Prevenção está aí, acessível para todas, e a vacina para as crianças e adolescentes. O quanto antes, né? Seguindo essa data, as idades, né? De meninas e meninos. E reforçando também sobre a questão, né, como a professora Berenice falou no primeiro bloco, não somente no mês de março, né, gente? Aí as pessoas, é campanha, vou fazer. Não somente na campanha que a gente deve procurar essa questão da prevenção. É durante todo o ano, né, a mulher aí que precisa fazer, que não fez ainda esse preventivo, procurar e tá marcando para poder estar fazendo. A campanha é porque a gente... A cada campanha é escolhido um mês para que sejam intensificadas ações, para que programas, a mídia em geral, as unidades de saúde, escolas, então voltem a atenção para aquele problema. Então, por isso, a gente está fazendo a campanha no mês de março, mas é para que as pessoas se voltem para essa problemática, para que seja lembrada. Então, tem que ter um mês para que seja intensificado e seja lembrado. Mas é o ano todo, a unidade de saúde, ela está apta a receber as pessoas para fazerem o exame preventivo, né? E aí depois volta para resultado e tratamento daquilo que surgir. Aí eu gostaria de comentar mais um pouquinho sobre o resultado do exame preventivo,
Felizmente, a maioria das vezes, nós recebemos esse resultado como, vamos dizer, normal, ou seja, não foram encontradas nenhuma alteração celular. Então, aquele materialzinho que é raspado, coletado ali do colo do útero, vai para um microscópio. E ali é analisado as células, como que elas estão, se elas estão num crescimento desordenado, se elas estão mudando a sua forma, elas têm uma forma, né, adequada, normal de ser. E aí, como elas começam a modificar a sua estrutura, isso já é uma alteração, né, que, como a gente falou, pode ser leve, moderada ou grave. Grave seria o NIC3, que é já o carcinoma. E nesse caso é feita a cirurgia de retirada do colo de útero. Então, é uma forma já, a retirada é o tratamento sendo bastante eficaz, né? Então, essas alterações, como eu já falei anteriormente, elas vão mudando a estrutura da célula, elas só serão visíveis se a gente ir lá pegar esse materialzinho do colo de útero, levar para o microscópio e analisar. Então, o resultado demora um pouquinho, mas vejam assim, a complexidade em que é se fazer, analisar esse tipo celular e emitir um laudo, né? Se alterado ou não alterado, né, professores? Sim. E lembrando que o tabagismo, ele está, assim como outros tipos de câncer, o tabagismo está diretamente relacionado a esse câncer de colo de útero também. Isso, os fatores de risco, então, seria o tabagismo, a infecção pelo vírus HPV, multiplicidade de parcerias sexuais, né? Que aumentam as chances. O fator genético. Então, são esses 4 fatores de risco, né, para o câncer de colo de útero. Mas existe um dado também do INCA que uma em cada 3 pessoas vai desenvolver algum tipo de câncer na vida. Então, mesmo que a pessoa não tenha esses fatores de risco, alguém pode desenvolver o câncer, né? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção. Hoje o nosso foco aqui é o câncer de colo de útero, mas nós temos que preocupar com os demais, né? Com os mais incidentes, câncer de mama. E lembrando que somente o médico ele pode estar interpretando, né, de forma correta esse resultado. Porque às vezes a pessoa pega o resultado, né, e aí ela não se preocupa de mostrar para o médico. Então, essa mulher ela precisa retornar, né, ao consultório para estar mostrando esse resultado. Isso é verdade, porque às vezes eu recebo esse resultado, vou abrir, leio, acredito que esteja dentro da normalidade. Pesquisa no Google. Pesquisa no Google. O Google ele é dramático, ou não tem nada, ou a pessoa pode estar morrendo. Então, procure profissional. O médico, o enfermeiro também pode fazer análise, sim, tá? Indicar o tratamento será o médico. Então, não deixem de levar esse resultado para o profissional de saúde analisar e fazer qual a conduta adequada àquele caso, né? E ficar atento aos sintomas e sinais, né? Caso tenham sangramentos entre menstruações, a dor, né, na região pélvica, ficar atentos, que pode ser um tumor avançado. Já avançado, né? Sim. Bom, mais alguma coisa, professoras? Vocês gostariam? Vamos fazer o fechamento, deixar as nossas considerações finais. Mais uma vez, a gente defender a capacitação dos profissionais e a conscientização da população, que é um câncer altamente prevenível, que tem todas as chances de não tê-lo. Então, a gente tem isso na atenção básica. Hoje está muito organizada, muito melhor do que alguns anos atrás. Então, a gente está nas nossas mãos esse não ao câncer de colo de útero, né? E agora, o mês de março, nós estamos com a campanha aí, né? O Hospital do Câncer está com a campanha. Você que ainda não fez o seu preventivo e quer aproveitar a oportunidade, vocês devem estar procurando, né, para estar fazendo, assim como as unidades básicas de saúde, também as clínicas da família, a qual você faz parte. Isso, então, prevenção durante o mês de março, as ações serão intensificadas.
mas o ano todo pode procurar a unidade de saúde. Eu gostaria de reforçar também com relação à idade. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, recomenda a realização do exame de preventivo Papa Nicolau a partir dos 25 anos de idade na mulher, mas aquela que tem iniciado a vida sexual mais cedo, começa mais cedo também, tá? Então, vai depender do início dessa atividade sexual para o início do preventivo, né? E aí eu faço um convite a todos que estão ouvindo, que compartilhe essas informações, né, lá no seu meio, no seu local de trabalho, com pessoas da sua família. Fale um pouquinho lembrem sim de fazer o exame. Não façam como aquele caso que eu relatei, que a pessoa esperou, a mulher aguardou 10 anos para fazer um novo exame. Então, não há motivos para não fazermos, sendo que ele é de fácil acesso, esse exame. Sim. Ele é de fácil acesso. As unidades de saúde em Rio Verde, elas estão bem estruturadas, mas se não estivermos falando de Rio Verde, o Brasil como um todo, os municípios, eles têm as unidades básicas de saúde, que uma das funções primordiais é realizar a coleta do exame preventivo. Então, sim, em qualquer local do país, a gente consegue ter acesso à unidade básica de saúde, ao exame preventivo de câncer de colo de útero, o Papa Nicolau, né? Então, eu deixo o abraço a todos e o convite aí a compartilhar essas informações. Até breve. É isso Até aí, breve. pessoal. Até breve. Obrigada.